Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Essa é a nossa aula número 5 e hoje nós vamos começar de fato com os nossos experimentos intermediários. Para o primeiro experimento de hoje, eu vou mostrar para vocês como controlar um servo motor com um potenciômetro. Tá? Então, para começar, eu vou pegar o meu Arduino e minha protoboard, como de costume. Então, Arduino, protoboard. Vou pegar também um potenciômetro, posicionar meu potenciômetro aqui. E vou posicionar também o meu servo motor, tá? Que aqui no Tinkercad está com o nome de microservo. Primeiro de tudo, eu vou posicionar a minha trilha do positivo na minha protoboard. Vou colocar também o meu GND, ou o meu negativo, se preferirem. Meu positivo aqui eu vou identificar com a cor vermelha. E agora eu vou fazer a ligação do meu potenciômetro. Então, esse terminal da direita nós vamos ligar no positivo. O terminal da esquerda nós vamos ligar no negativo. E esse terminal do meio, pessoal, eu vou ligar no A0, tá? Então, A0. Aqui eu vou colocar ele com outra cor, vou colocar amarelo, por exemplo. E eu vou fazer a minha ligação do meu servo motor, tá? Então percebam aqui que ele tem 3 terminais. Um terminal chamado de solo, um terminal chamado de potência e outro de sinal. Eu vou só rotacionar ele aqui para a ligação ficar mais fácil. Eu vou posicionar ele aqui em cima. Então, a potência nós vamos ligar no positivo, tá? Vou colocar aqui ele identificado como vermelho. O solo nós vamos ligar no GND, vou identificar como preto. E esse outro terminal aqui, que é o sinal, nós vamos ligar em alguma porta do nosso Arduino. Então, eu vou ligar aqui na porta 8. Só deixar certinho aqui. E vou mudar essa cor aqui para azul. Então, esse é o nosso circuito. Vamos agora para o nosso código. Aqui eu vou mudar para texto. Continuar. Nós vamos fazer o seguinte agora. Vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. E isso aqui. Primeira coisa, nós vamos definir o pino que o potenciômetro está ligado. Senão fica muito grande. Vamos colocar aqui só pino. Pode. Como ele está ligado no 0, eu vou colocar aqui o 0. Bom, pessoal, para eu conseguir trabalhar com servo motor, eu tenho que utilizar uma biblioteca, tá? E essa biblioteca é chamada de servo.h. Então, para eu incluir essa biblioteca, eu tenho que utilizar o comando include, tá? Jogo da velha include. Isso aí vocês já viram no módulo de C. E vou servo.h incluir essa biblioteca no nosso programa, certo? E aqui eu tenho que criar também um objeto. Isso aqui, pessoal, tem mais a ver com C++, certo? E isso tem a ver com a nossa biblioteca. Então, para vocês, como vocês não viram orientação ao objeto,
Basta entender que eu vou criar um objeto que vai ser responsável por controlar o meu motor. Então, eu vou criar isso com o nome de servo LDG. Então, esse objeto aqui que vai ser responsável por controlar o meu motor. Basta vocês entenderem que isso aqui é como se eu estivesse dando esse nome para esse motor. E esse carinha aqui faz parte dessa biblioteca. Ele que vai ser responsável pelo controle. Então aqui no void eu vou utilizar o nome desse meu servo. Então eu poderia até colocar aqui, para ficar mais fácil, colocar servo 1. Eu poderia colocar outros servos motores aqui, por exemplo. Então o meu servo 1, eu vou ter que utilizar essa funçãozinha chamada attach. Para que serve essa função? Essa função ela basicamente me diz que o meu motor ele está ligado nessa porta do Arduino. Então eu vou colocar aqui o nome do meu motor e a função attach. Aqui está faltando um A. Tem um A bem aqui. Aí, attach. E ali eu liguei na porta 8. Então aqui dentro da função eu vou colocar o número da porta que eu estou ligando. Então aqui basicamente eu estou dizendo que esse meu motor está ligado na porta 8. Agora no void loop eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou dizer que o meu servo 1, eu vou escrever nele. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever map analog read. Aqui eu vou colocar o meu pino do potenciômetro. Eu vou colocar 0, 1023, 0, 179 e vou fechar os parênteses. E aqui embaixo eu vou colocar um delay de 20 milissegundos, só para não bugar aqui. Beleza, o que eu fiz nessa linha de código? Fiz o seguinte, essa função analog read, ela faz a leitura do meu potenciômetro. Então ela vai ler o valor do potenciômetro, tá? Como esse valor vai ser de 0 a 1023, eu coloquei aqui do lado de 0 a 1023, certo? Eu vou fazer essa leitura de 0 a 1023. Essa função map, ela vai fazer um mapa para mim, correlacionando os valores que eu li do meu potenciômetro com graus, porque o servomotor, pessoal, ele se movimenta de 0 a 180 graus. Aqui o 0, aqui ele vai de 0 a 179, tá? Mas ele se movimenta entre esses valores, de 0 a 180 graus. E aí, essa função map, ela vai correlacionar o valor lido pelo meu potenciômetro com um ângulo. Então, conforme eu mude aqui o valor do meu potenciômetro, conforme eu gire ele, eu vou girar baseado em graus. Basicamente é isso. Eu vou estar transformando a escala de leitura de 0 a 1023 até 0 a 179 graus. Então, basicamente, eu estou convertendo a potência aqui, um sinal elétrico, em ângulos, certo? Basicamente é isso. Então, e esse write aqui vai pegar esse valor aqui e vai passar para o meu servomotor para ele poder de fato se movimentar, tá? O código em si, ele não é muito extenso. Ele só é um pouco complicado de entender porque aqui nós estamos trabalhando com algumas funções diferentes, funções de uma biblioteca. Mas, quando eu clico aqui para iniciar, vocês vão perceber que ele já deu uma mexidinha aqui. Mas conforme eu giro o potenciômetro, ele vai girar aqui. Então, por exemplo, se eu colocar ele aqui, ó, nesse ponto aqui, eu posso dizer que é o ponto 0, 0 graus. Se eu girar ele aqui, mais ou menos até esse ponto, eu posso dizer que é 90 graus do meu servo. E o ponto máximo vai ser o 180. Então, é isso, pessoal. Esse é o experimento da nossa aula 5.
A partir de agora, como os experimentos vão ficar mais complicados, eu vou ter que utilizar, às vezes, alguns circuitos um pouquinho mais complexos, e outras vezes eu vou precisar fazer alguns códigos mais elaborados. Eu vou limitar a um experimento por aula, beleza? Então, esse é o nosso experimento da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.